Muito bem, a gente brincou um pouquinho no bloco anterior falando sobre situações que deixam a gente mais esfomeado, mais esfomeada. Mas vem pra cá. Ó, uma fatia de bolo guardada na geladeira, um pedaço de chocolate, ou até mesmo um restinho do jantar. Essas coisas muitas vezes são lembradas em um momento de ansiedade e isso pode nos fazer atacar a cozinha para comer tudo que tiver pela nossa frente, não é mesmo? Só para você saber, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 4,5% da população brasileira pode ter algum tipo de transtorno alimentar, sendo mais recorrente essa categoria em jovens. Agora, você já ouviu falar em hiperfagia ansiosa? Sabe por quê? Porque isso pode acontecer no nosso dia a dia. E no programa de hoje, a gente vai estar recebendo aqui a psicóloga Thaís Arruda para nos ajudar a responder perguntas relacionadas a esse transtorno alimentar. Mas eu quero a sua participação. Me conta aí se você costuma saltar a geladeira à noite ou se você tem dificuldade de dizer não para o docinho, não para o brigadeiro, não para aquela comida que você mais ama, mas que faz mal quando você está prestes a enfrentar um evento diferente, ou um exame, ou algo muito novo na sua vida. Tem dificuldade? Conta aqui porque a gente vai trazer a sua interação na nossa tela. Você pode usar o QR Code aqui para acessar o nosso contato de WhatsApp ou então digitar aí, nosso contato é 12 98266 0004. Tô esperando, tá bom? Doutora Thaís, bem-vinda ao Vida e Saúde, tudo bem? Tudo. Prazer te ter aqui com a gente. Prazer é meu estar com vocês, estar aqui no Vida e Saúde, é um prazer sempre. E você veio falar de um problema que às vezes a gente não gosta de encarar. Mas eu nunca tinha ouvido falar esse nome chique. Chique. É a hiperfagia ansiosa. É um nome chique para atacar a geladeira? Isso, é um transtorno, né, do comportamento alimentar. E parece bem complexo, né, hiperfagia, né? Então, mas literalmente esse comportamento... Me fez lembrar as aulas de ciência lá alguns anos atrás. Sim, né? Essa ansiedade, né? Então, o que acontece? Esse transtorno do comportamento faz com que, muitas vezes, a pessoa está no estado ansioso, é de fundo ansioso. Então, o que destaca dos demais transtornos de comportamento é porque esse em si é um comportamento que faz com que a pessoa, movida pela ansiedade, consuma alimentos hipercalóricos, gordurosos e também muito açucarados. Então, tem esse destaque, não é só comer por comer, é o tipo de comida. Agora, quero saber se é algo consciente ou inconsciente. A gente faz sem pensar ou a gente faz de caso pensado. Não, é isso que eu quero e pronto, acabou, eu vou assumir. Nesse caso em questão, a pessoa não se percebe. Geralmente, tem um fundo emocional e alguns traumas passados, né? Alguma coisa que aconteceu na vida dela e que agora, nesse momento, ela está comendo a mais. Então, não é exatamente consciente nesse momento, é inconsciente. Dia após dia, ela vai lá beliscando e vai perdendo ali o controle de tanto que ela vai comendo. Então, ela não tem discernimento da quantidade do que ela está comendo. E quando vê, já foi. Exatamente. Quando vê, já foi, já está se sentindo até meio estufado. Ontem a gente falou aqui sobre satisfazer, né? E também sobre ficar cheio. Quando ela vê, já foi tudo. Agora, me conta, quais seriam as causas? Você falou que tem um fundo emocional, tem talvez coisas do passado que ela acaba transferindo para esse hábito do comer, para esse hábito não, para essa vontade exagerada por hipercalóricos. Isso mesmo. Então, geralmente, o que acontece? Algo aconteceu na vida da pessoa, seja um trauma, uma perda, um luto, as incertezas da vida, né? Ultimamente, a gente vem desse tempo pós-pandemia e isso tem trazido muito essa questão de se sentir na incerteza, desemprego, o que vai acontecer. E essas coisas são gatilhos para que a gente possa, muitas vezes, sem perceber, começar a ter hábitos que saiam fora do padrão nesse caso, né? Porque é exagerado. Agora, não é só o fato de comer exageradamente e comer esses alimentos hipercalóricos que vão definir essa compulsão alimentar. Existem outros hábitos envolvidos que a gente vai desmascarar agora através desses alimentos aqui, olha, que estão desconfigurando
outros itens dessa compulsão alimentar, outros sintomas. O diabetes pode ser uma causa, inclusive. Sim, sim. Por quê? Porque o comer exagerado. Então, a comida é hipercalórica. Então, tem muito Então ela doce. pode levar ao diabetes. Isso é uma consequência. Então, vamos dizer que, olha, estava caminhando pela vida e estava tudo bem. De repente, algo aconteceu na minha vida ou eu não resolvi no meu passado. E aí eu comecei a comer, desenvolver esse hábito de comer deliberadamente, que é exagerado, né? Quando a gente fala em hiperfagia ansiosa, é deliberado. Então, vai ocasionando aí comportamentos de risco e as consequências. Diabetes é uma delas. Outro sintoma aqui que pode fazer parte dessa compulsão alimentar, dessa hiperfagia ansiosa, é a variação do humor. Então, uma hora está eufórico, num outro momento já está deprimido. É, uma coisa acaba refletindo na outra, né? Geralmente, quando comemos açúcar, né, nós ficamos ali, né, com a pupila dilatada. E há uma variação de humor. Por quê? Então, a gente tem uma elevação de energia mesmo. Sim. Quimicamente, a gente tem esse ganho. Sim, porque come carboidrato, muito pão, muito carboidrato, muito bolo. E aqui a variação de humor também vem desse estado ansioso, né? Então, há variação entre, muitas vezes, a depressão e a ansiedade. Então, quer dizer, vamos dizer assim, um acelerador e um freio, né? Um efeito rebote. Isso, né? Tá. Chegou em uma interação que eu quero trazer aqui antes de seguir aqui com outros sintomas da hiperfagia. A Vânia Almeida está falando o seguinte: na TPM eu sinto muita, mas muita vontade de comer. Esse comportamento também se enquadra na hiperfagia ansiosa? Boa pergunta aqui, Vânia. Sim, em algum momento vamos dizer que pode acontecer um caso de hiperfagia, mas como ele não é constante e não te delimita, porque é um período. Ele não é constante, mas ele é frequente. Todo mês a pessoa vai passar por aquilo. Vamos. Verdade, mas por um curto período. Isso. Então, talvez ela não vai. Olha, eu vou ficar diabética porque eu passei uma semana, talvez, aí querendo comer muito chocolate, muito doce. Mas é um caso para se observar, né? Tá. Um caso para você ficar atenta se você fica muito ansiosa. E isso é muito isso constante. se prolonga também, porque às vezes a gente usa TPM, vamos combinar, às vezes a gente usa TPM como muleto, como desculpa para um comportamento que a gente acaba arrastando ao longo do mês. Então, é preciso ser honesto aqui quando a gente está estudando esses sintomas, porque até para procurar ajuda do jeito certo, né, doutora? Senão a gente vai ficar mascarando aqui. Mas, outros sintomas que podem indicar a hiperfagia ansiosa, a irritabilidade. Então, ela encaixa aqui nessa variação de humor. Isso mesmo, irritabilidade. A ansiedade também nos deixa irritados, né? Muitas vezes nós ficamos ali ansiosos e queremos uma coisa, queremos outra. Aqui nesse caso, você não sabe o que é, você não tem um direcionamento, então eu quero comida. Né? Porque comida é esses dois sentimentos, né? O primeiro, o prazer de comer, o prazer de desfrutar dos sabores. Só que em um segundo momento, com o passar do tempo, eu tenho as consequências e aquilo me gera culpa, me gera cobrança social também. E, às vezes, a irritabilidade também vem de todos esses componentes, né? Que é as comidas, que tem esse efeito rebote, juntamente também com o estado de humor alterado, ansiedade, depressão. E faz muito sentido isso que você falou, doutora, de se sentir fracassado, de se sentir assim, não dono da sua própria vontade, não dominador dessa vontade, porque quando você vê, você já cometeu, né, os deslizes que não gostaria. Eu vou trazer mais um sintoma aqui que pode indicar a hiperfagia ansiosa, que é o aumento rápido de peso, que circula bem com diabetes aqui, e eu imagino que com outras doenças também. Com certeza. Aconteceu algo na vida da pessoa, ela não processou e ela está deslocando isso para a comida. Então, o aumento rápido de peso, porque ela não se percebe comendo. Então, quando a gente falou, é consciente e inconsciente. Aí a gente vai ver a calça não está fechando. Isso, não está fechando, mas aí você vai aumentando a calça. Né? E aí você não se dá conta de que fala, eu estou agindo por quê? Então, a causa é outra, mas você está ansioso. Mas você acha, doutora Thaís, de verdade, pela sua experiência com seus pacientes, que eu tenho condições de ver o meu botão de calça não fechando e, ao invés de me fazer essa pergunta honesta de por que eu estou nessa comilança desatinada, ao invés de me fazer essa pergunta, eu vou lá na loja e compro e faço lá no crediário mais uma calça para fechar o botão dessa vez. Você acha que as pessoas conseguem, sinceramente, se dar conta e mudar de atitude?
Eu acredito que nesse primeiro momento vem o sobrepeso, né? Aqui a hiperfagia também vai levar à obesidade, mas primeiro vem o sobrepeso, que já é um sinal. Mas é interessante como a nossa mente vai nos enganando, né? Em alguns casos de obesidade ou de sobrepeso, nós começamos a olhar no espelho só daqui para cá, né? Inconscientemente, os espelhos vão diminuindo. Eu fecho o olho, então, para aquilo que está realmente gritando. Isso, eu vou ali colocando, porque a hiperfagia, diferente de outros transtornos de comportamento alimentar, ela traz uma questão que a pessoa, no início, ela não está preocupada com essa questão do peso. Né? Ela está ali saciando uma vontade. Ela precisa satisfazer. Ela está ali buscando uma tranquilidade diante de uma inquietação. Então, ela está com um sofrimento mental e ela está buscando alguma coisa que possa suprir isso. Então, ela não está preocupada com a imagem ali naquele primeiro momento. Que é o que todas nós passamos, talvez, como a Vânia trouxe aqui, durante a TPM. A gente não se preocupa muito, não, com peso. A não ser que você tenha uma festa, o casamento da prima para ir, tem que entrar no vestido. Caso contrário, a gente quer passar pelo período da TPM e passar com a ajuda desses amigos. Sim, entre aspas, aqui, ó. Outro sintoma, gente, taxas sanguíneas começam, então, a mudar. Desreguladas, porque com o consumo de açúcar, geralmente, aí na TPM, vamos dizer, é o chocolate. Chocolate e gordura, só que a gente pensa assim, chocolate doce. Não, o chocolate é doce, mas também é gordura. Né? Muita gordura hidrogenada, dependendo da qualidade do chocolate. E é interessante que na TPM também, nós já ficamos inchados. A gente aumenta falar, não, estou inchando porque já estou inchando que é do corpo, é do organismo. Só que uma coisa é gordura, outra coisa é líquido. Então, na autofagia, hiperfagia ansiosa, eu não vou ter um sintoma assim só pontual na TPM. Eu vou ter esses sintomas ao longo do mês. E olha só mais esse sintoma aqui, ó. Percebe? O aumento do risco de hipertensão. Então, a gente tem fatores comportamentais ou sentimentais e fatores fisiológicos também, físicos. Sim. Então, diante da não resolução de um problema, porque qual que é o motivo da minha ansiedade? Eu vou gerando outro problema sem perceber naquele início. Então, quais são os problemas? Aqui são o que vai resultando. Né? Então, diabetes, aumento de peso, taxas sanguíneas desreguladas e aumento do risco de hipertensão são as consequências. Tá. Agora, vamos pensar você aí de casa o seguinte, ó. Digamos que você já se percebeu aqui vivendo esse distúrbio, né? A hiperfagia ansiosa. Aí você vai na geladeira e você encontra, dá só uma espiadinha nessa geladeira aqui, ou tá parecendo mais um balcão, gente, da padaria ali da sua cidade, da padaria famosa da sua cidade. Tem resto do lanche, do almoço que você deixou, tem a pizza do domingo à noite ainda que você não se desfez, não congelou, porque você está na esperança de que vai poder assaltar. Tem os docinhos, tem bolo, tem sobremesa, tem no armário, tem biscoito, tem bolacha, tem gominha. Fica difícil vencer quando você tem tudo isso aqui disponível. Agora eu quero saber o seguinte: por que a gente busca esses alimentos aqui, doutora Thaís? A gente tem um benefício emocional quando a gente come açúcar e gordura, como a gente tem, acho que são os ingredientes básicos de todos esses aqui. Ah, sim, com certeza, né? O açúcar é muito prazeroso, né? E também dá um aconchego. E também dá esse up. Dá esse up. Então, estou para baixo, assim, eu estou um pouco deprimida, ou às vezes então me levanta, né? Esse carboidrato, comer um pão, comer um bolo. É um falso levantar, né? Isso. E eu também chamo a atenção para a questão quando a gente fala hipercalórico, também a gente vai falar também dos processados. Então, com a questão dos processados, é interessante, eu estava lendo um documentário lendo um artigo sobre justamente esse poder viciante dos processados. Então, é feito para viciar. Então, eu já tenho uma questão, que é a minha ansiedade que eu tenho que tratar, só que o que eu estou comendo vai dificultar ainda mais, porque é um alimento viciante. Como é que a gente sai disso? É a pergunta que eu já faço para a doutora Thaís aí, mas segura a resposta, porque a Luísa Silva está perguntando aqui, olha, existe tratamento para esse transtorno? Sim, e ele tem cura, hein? Então, que bom. Essa que é a parte boa, existe tratamento, é um tratamento multidisciplinar. E envolve tanto o psicólogo para entender o que causou isso, né? Qual foi o histórico, onde que desencadeou? Por que de repente você começou a ter outro comportamento e devido a uma ansiedade? Qual que foi a perda? O que foi a ruptura? O que está acontecendo na sua vida?
Pode ser também que nessa equipe esteja o psiquiatra ou endocrinologista e também a nutricionista para te orientar, porque muitas vezes a gente não sabe discernir que o sorvete é gordura. A gente perdeu o fio da meada quando a gente... E o paladar também engana, porque o paladar começa a pedir só esse tipo de comida. Sim. Aí se você faz uma salada, uma sopa como que a gente vai ter aqui no Vida e Saúde hoje, não vai apetecer, porque não vai ativar as regiões do seu cérebro como um docinho desses. Não vai ativar. Sim. Ninguém vai hiperfagia ansiosa com alface, salada, né? Por quê? Porque eu já estou condicionada a esses alimentos que são também viciantes. E também ativam toda a minha questão hormonal, também o meu sistema todo neurológico envolvido com esse tipo de alimentação. Agora, doutora Thaís, uma coisa muito séria precisa ligar assim na nossa cabeça, que é: eu não posso receber esse tratamento, eu não posso receber esse cuidado do problema da hiperfagia ansiosa se antes eu não admito que eu tenho. Como que é feito o diagnóstico? Como é que eu chego nessa conclusão? Só ouvindo aqui a gente do Vida e Saúde falar já é o suficiente para eu procurar a ajuda de um psicólogo? Sim, sim. Eu acho que aqui a gente tem esse papel de informar para falar, nossa, eu faço isso, eu me identifico com isso. Mas se você quiser fazer realmente um tratamento, buscar um psicólogo, ele vai fazer uma anamnese, ele vai fazer ali também um histórico clínico, né, sobre a sua família, sobre o que aconteceu na sua vida nos últimos tempos, o que está acontecendo na sua vida, para que tenha desencadeado todos esses sintomas. Legal, ó, tem mais uma interação aqui chegando no Vida e Saúde agora, é a Chazinha. Mandou assim, olha, meu filho de 6 anos diz que está com fome de hora em hora e come muito. Tem quase todos esses sintomas. A Chazinha quer saber se a hiperfagia ansiosa pode dar em crianças também ou poderia ser apenas ansiedade. Boa pergunta. Sim, não, bacana. O diagnóstico, aí no caso, o especialista que vai identificar diante da frequência, quanto tempo, a quantos meses, mas de fato já pontua ali uma ansiedade. Né? Então, por que ele está ansioso? O que está acontecendo? Às vezes na família, às vezes na escola. O que está acontecendo na vida dele que está deixando ele ansioso? Né? Às vezes a gente não consegue entender de uma criança falando, mas na psicologia temos também a psicologia infantil, que é lúdica, que brincando vai identificar qual que é a ansiedade dela. Gente, muito legal a gente perceber essas informações aqui e poder ajudar uma criança, poder ajudar sua mãe, poder ajudar, mas sem ser chato, sabe? Porque nossa vida tem fardos, nós temos preocupações, nós temos dificuldades, todos nós temos. Não é porque você é forte nessa área que você precisa pegar no pé de uma maneira não produtiva de quem está precisando de ajuda. Então, o nosso recado aqui a gente trouxe informação aqui para que você possa, com sabedoria, ajudar essas pessoas que estão aí no seu convívio, indicando especialista, conversando. De repente você não precisa falar nada, só indica para assistir aqui o nosso canal no YouTube que você vai conseguir despertar essa pessoa para a necessidade de ajuda. Eu quero agradecer aqui a participação da doutora Thaís com a gente. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês e também com os telespectadores. E eu quero já convidar você aí de casa para seguir ela no Instagram, @thaisiarruda.psico, Thaís com TH, thaisiarruda.psico, lá no Instagram. Você aproveita o conteúdo que ela posta por lá. Agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta, já põe o tênis e já pode fazer um aquecimento por aí, porque tem fighting por aqui. E a receita de hoje está por conta de uma sopa de tomate linda e deliciosa. Eu volto já.